É a igreja do Já nosso dando dia. spoiler aí, né? Um spoilerzinho. Mas Saião, Opa. como que a gente começa, então, dando esse contexto histórico? O que você Vamos, acha? vamos entender o que acontece aqui, né? Tá. O Lamartine falou com propriedade aí da questão que você está falando da província romana da Ásia. Para entender o que acontece, a gente vai ter que lembrar do livro de Atos, porque o apóstolo Paulo, ele concentra a grande parte das suas viagens missionárias ali. Por exemplo, uma das 7 igrejas é Éfeso. E o ministério de Paulo acontece com um grande impacto na cidade de Éfeso. Aliás, eu trouxe até aqui para a gente olhar algumas fotos aqui dos lugares lá que são extraordinários, né? Tanto o Lamartine como eu já estivemos lá pessoalmente, né? Como você também Eu já. tive no final do ano em alguns lugares, né? Não em todos. Não, então. Mas em Éfeso eu tive. Éfeso é espetacular. Então o que acontece? Como ali cresceu muito, né, o evangelho com força, as igrejas, primeiro, não existem denominações. Segundo, essas igrejas não são templos, é a comunidade das pessoas que segue a Jesus. E esse pessoal está enfrentando um problema muito sério. Eles estão enfraquecidos por causa, a maioria dos cristãos são escravos, tem opressão romana, tem uma série de situações difíceis, eles estão confusos do ponto de vista teológico e doutrinário, estão fraquejando, e ao mesmo tempo houve uma grande repressão à fé na época de Nero, do ano 54 até o ano 68. E agora, nós estamos na época do Domiciano, onde a coisa também está difícil. E o que o pessoal está esperando? Que Cristo volte. E então ele você não acredita voltou. que o Apocalipse foi escrito na época do Domiciano? Sim, sim. Eu Exatamente. também. É. Concordamos Anos nisso. 90, Mas eu queria entender. final do primeiro Eu século. queria entender. Eu sei que vocês não são historiadores mesmo, mas só da parte histórica. Como que está o Império Romano? Para onde ele se espalhou? Se a gente olhasse no mapa, para onde se estende o Império Romano? Ele vai desde a Lusitânia, em Portugal, passando pelo norte da África e vai até a fronteira. Norte da África, onde é o Egito, Marrocos, Tunísia, Egito, Nossa, Argélia, então, Líbia. enorme. É maior do que o Brasil. Tá. Ele Muito acompanhava até as Ilhas Britânicas, né? Na verdade, o auge foi na época de Adriano, no ano 135, descia o rio Reno na fronteira com a Germânia, chegava até a Romênia, a antiga Dácia, dava uma voltinha no Mar Negro e fazia fronteira com o Império Persa, Império Sei. Parto na época. Então, nesse momento aqui, nós estamos quase no auge. Nós temos Domiciano, depois Trajano, Adriano é o auge. Então, Roma assim está arrebentando a boca do balão, Então, vamos assim o dizer. Apocalipse é escrito nesse quase topo do auge. Quase Exatamente. topo. Tá. E aí Então, o pessoal está desesperado, né? Quer dizer, como é que está acontecendo? E havia naquele tempo também muito do culto ao imperador, né? Em algumas das igrejas a gente vai ver claramente isso. ele como um deus? Ele como Deus. é? O Sim. primeiro a receber essa honra, vamos dizer assim, uma cerimônia chamada de apoteose, né? Apoteose é da parte de Deus. A divinização foi o César Augusto. Antes disso não, mas a partir daí eles passaram a ser adorados como deuses. Como em alguns seres- lugares eles exigiam que esse culto É era mesmo? Sim, sim. Com imagens dele e tudo Claro, mais? um status. E é lei. Era lei. Era Quem não lei? adorasse Sim. era perseguido e até morto, O entendeu? problema dos cristãos e dos judeus é que todo mundo baixa a cabeça e não tem problema com isso. Então, desde César Augusto, depois passando por Tibério, Calígula, Nero e prosseguindo Todo mundo aceitava, menos os judeus e os cristãos. E os cristãos. E aí esse pessoal Aí é o um quê? problema. Esse E pessoal é num inimigo primeiro do momento Estado. eles acreditavam que na verdade era a mesma coisa, né? Como assim? Judeus e cristãos, pra porque a romanos- grande maior parte dos judeus, E, na dos verdade, cristãos eram judeus. inicialmente Mas era. depois É. começou a se espalhar. a dividir, a ficar claro. E era Né? Em um perigo. Antioquia foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos. Ah, é? Eles perceberam que de fato Antioquia havia... da Síria. Antioquia da Síria, claro. Porque tem a da Psídia Não tinha, também. não tinha esse termo cristão até Não, então? Novo Testamento só aparece 3 vezes. É. Como que eram chamados? Judeus ou... Os do caminho. É, Os do o caminho. Nazareno. Nazarenos. Olha só. É porque o Jesus não veio fundar religião. É. Jesus é o cumprimento da escritura hebraica, das profecias, e ele veio anunciar a salvação que se estende aos outros povos. Depois, por uma série de elementos aí que são tanto quanto tristes, você tem uma separação absoluta da sinagoga da igreja. Mas no princípio não era assim. Tá. Então a gente entendeu o panorama dessa força do Império Romano. Eles são repressores pra caramba.
Eles não aceitam... Eles exigem que todo mundo se submeta ao domínio absoluto de Roma. Roma venceu a guerra contra os cartagineses, né, as famosas guerras púnicas, e estabeleceu uma paz que durou por 2 séculos, chamada Pax Romana. Mas essa paz custava a força de Roma. Você tem que se submeter e aceitar. Quando Roma chega, os romanos chegam em Israel, quem esses caras acham que eles são? Eles chamam a gente de cães, eles comem separados, eles dizem que não trabalham um dia por semana, nós somos donos do negócio, e que história é essa? E agora eles não deixam a gente entrar no templo e fazer qualquer lugar, a gente tem faz um detalhe, isso. Eles se consideravam até abertos para outras divindades. Então o problema deles não era o fato de que o judeu tivesse uma outra divindade. Isso não era o problema. Não era o problema. O problema era que eles achassem que o seu Deus era o único. Então era a rejeição e o repúdio pelas divindades romanas, né? E isso realmente se torna talvez o principal problema, né, de ponto de tensão e tal. Nero, obviamente, quando ele enlouqueceu, né, quis destruir a Roma com fogo e tal, ele acabou culpando os cristãos, né? Mas já havia... Ele botou a culpa nos cristãos? Sim, colocou a culpa nos cristãos. Foi eles que incendiaram Roma, né? Mas historicamente falando, a probabilidade grande é que seja ele mesmo, né? Então, o nascimento da igreja acontece dentro de perseguição. E do ponto de vista até espiritual, a gente pode dizer que a igreja que tinha dificuldade de aceitar a grande comissão, né, de ir para primeiro Judéia, Samaria, até confins da terra, né, como eles não aceitaram isso de bom grado, eles não queriam se expandir, Deus permitiu a perseguição, e com a perseguição houve a diáspora, que é o espalhamento, e eles iam pregando a respeito de Cristo, da ressurreição e tal. Então, Deus é soberano. Eu queria deixar claro isso, que embora o Império Romano seja uma força extraordinária, né, de domínio, né, de brutalidade, Deus sempre esteve no controle e usou disso para que o evangelho pudesse expandir, né? Aliás, Vilela, Roma continua, né? É uma coisa impressionante. Nós estamos falando latim aqui, né? O latim mudou um pouco. Esse é o latim da Lusitânia. Exato. Mas o jeito da gente ter o nosso direito, como é que a gente organiza as cidades. Né? O Império Romano é a coisa... Roma oficialmente nasce no ano 753 a.C. Quando chega no 3º século a.C., eles começam uma expansão que eles vencem todo mundo. E o Império Romano do Ocidente cai no ano 476 e o Império Romano cristianizado no Oriente cai em 1453. Com os otomanos. E hoje, até a língua inglesa, metade do vocabulário vem do latim. É latino. Também influenciado. Então, assim, não tem ninguém comparado a Roma na história em termos de elemento de moldar a cultura. Influência. E o pano de fundo que você vê no Novo Testamento é esse império impressionante que foi, na verdade, derrotado pelo poder da fé. E Apocalipse trabalha um pouco isso, porque olha que coisa de doido. Eu até vou assustar você e o Lamartine aqui, para vocês não conversarem mais comigo. O Apocalipse, num certo sentido, ele funciona como uma espécie de tratado político subversivo. Como assim? Como assim? Por quê? Com certeza. Por quê? Quem que manda no mundo é César. Quem que manda no mundo é o imperador romano. Aí daqui a pouco os romanos vão lá pegar esse livro desse cara dizendo o quê? Que o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Que história é essa? Que negócio de leão de Judá? Esses caras estão querendo causar. Então, na verdade, o livro é de esperança, o livro é de consolo, o livro para mostrar essa soberania de Deus na história e para mostrar que quem manda não é o imperador romano. Quem manda é o Senhor Jesus, por isso Amém. Ele é o Rei dos Reis. Então você imagina isso caindo na mão de um secretário especial do imperador, falando, meu, esses caras estão de brincadeira. E geograficamente, como que é essa região das 7 igrejas? Terreno, vegetação, distâncias, como que é Turquia, né? Então você tem, a Turquia é uma topografia diferente de Israel, que é muito mais árido, lá é bonito, você tem os famosos, né, cedros do Líbano, que são árvores milenares, que mesmo na época do inverno não perdem as suas folhas, é muito fértil.
E, na época, a Turquia era um lugar extraordinário. A Turquia não existia, né? A Ásia era importante Era porque ela estratégico. ficava entre a Europa e a Ásia. E então também, era um caminho... e também um caminho natural de quem vinha do Egito, passando pela Terra Santa. Então era, assim, uma região altamente desenvolvida comercialmente, politicamente, filosoficamente. Então as 7 igrejas, na verdade, são 7 cidades super importantes, também com centros de adoração, né? Por exemplo, Éfeso, Deus Artemis, né? Vamos falar uma por uma, então. Desculpa, Não, depois Esmirna, o Deus Baco, e aí daí por diante. Mas atrás da questão espiritual, porque até naquele tempo eles já tinham descoberto isso, né? Que religião ajunta povo e traz poder. Existe a questão também histórica, a questão política. Por exemplo, o templo de Artemis, né? Ou Diana, era um banco. Um banco onde tinha dinheiro, de dinheiro, depositário mesmo, as pessoas depositavam muito dinheiro, joias e tal. Então, essa é uma região importante. As comunidades cristãs que lá estavam crescendo, né? Apesar de toda a perseguição. Em Éfeso, por exemplo, tem o fato de que Paulo começa a pregar contra, né? E que acaba quando começa a afetar o negócio complica do camarada que fazia né, as estátuas de Artemis e tal. E aí ele gerou uma confusão, juntou todo mundo economia, né? no estádio e começou a gritar 2 horas, né? Diana, Artemis... É uma coisa que talvez é interessante, porque confunde muito a cabeça das pessoas, você falando da região lá, né? Então, assim, a gente tem o que é chamado de Península da Anatólia. É um lugar muito fértil. Eu digo assim, que depois de Israel, o segundo lugar no mundo que eu vou, assim, com disposição maior é a Turquia, porque tudo que você pode imaginar tem lá. Desde as coisas dos antigos sumérios, dos acadianos, o grande império hitita, que era um negócio extraordinário. Aliás, recentemente eles fizeram escavação lá em Göbekli Tepe. Eu li sobre isso. Coisa muito doida. É 12 mil antes. É o mais antigo até hoje descoberto, exatamente. Né? E se não me engano, pelo que eu li... Anteriormente era considerado Jericó. Jericó, né? 11 mil anos. Não, 11 mil. E é de uma época que se estabelecia que era ainda da época do homem como caçador. Pois é, mas o negócio lá não funcionou. Que é caçador e coletor. Exato. Mas aí eles falam, como que já estavam se juntando em povoados se nessa época... Não, então... fizeram templos com desenho riquíssimos. Exatamente. Então bagunçou tudo agora. Os estudos estão revisando muita coisa por causa dessa descoberta. Então, aí... A data da chamada pré-história está sendo reavaliada. Exato. Né? Então, aí, o que você vê? Aí você tem uma série de civilizações que vão e vêm. Né? Então, por exemplo, aquela região era a região dos antigos frígios, onde surge a moeda. Aquilo foi Império Persa, depois foi helenizado e aí depois conquistado pelos romanos. Nesse momento você tem uma série de povos menores, inclusive celtas, parentes da galera que foi parar na Escócia, por exemplo. O Lênin já pensou que era celtas o carro, né? Que eu tive tinha celta naquela época, né? Eu tive Os Gálatas, por exemplo, eram parentes dessa galera. Mesmo? Né? Entendeu? Aí esse pessoal tá nesse mundo greco-romano. E aí o que acontece? Lamartine mencionou, né, que surgiu depois o Império Bizantino, que é o Império Grego, Império Romano do Oriente, de fala grega, que vai ser depois atacado por árabes e turcos. Os turcos vêm lá perto do noroeste da China, perto da Mongólia, atravessam a Ásia Central e vão fazer um império extraordinário, primeiro chamado Seljúcida, depois o Império Otomano. Dizem que eram corintianos, era um otomano falando pro otomano, eu não sei, né? E aí e aí eles mudaram a face da região. Então quando você vai para a Turquia, você vai olhar ruínas de lugares de épocas diferentes e vai estar olhando o mundo greco-romano e estudando o cristianismo primitivo. Entendi. Tá? Inclusive depois, se quiser... E hoje, ainda resquício, né, de um Ataturk que fez uma reforma extraordinária, né? Tornou Mustafa Kemal... no final da Primeira Guerra, né, os otomanos ficaram do lado errado, né? E ali foi desfacelado, né? E o mapa do mundo foi mudado, porque nações nasceram ali, né?
e divididas, obviamente, pelos aliados, os que venceram, né? França, Inglaterra, né? Mas você vai lá, você vê uma Turquia que é um país super moderno, né? Istambul é uma cidade maravilhosa. Mas você né? tem também a parte da Capadócia, que você vê cidade subterrânea, você vê... Sim, ali, obviamente, onde aí os cristãos é... se escondiam. Não, né? ele é muito diferente, né? De geografia, Sim, sim. Na Turquia tem de tudo. Você tem um monte cheio de neve e praias Exato. assim extraordinárias, comparáveis às nossas mais bonitas aqui. E como vocês querem fazer? Vocês querem pegar um trecho da Bíblia e aí a gente mostra imagens e a gente fala sobre uma igreja? Como que Então, seria eu vou mais até fácil? dar uma dica. O pessoal que está acompanhando aí no Instagram, nos stories, além de anunciar a nossa live, eu botei lá um resuminho das igrejas nos stories. Alguém querendo entrar na Luiz Saião vai poder ver. Mas aí, ó, a gente pode lembrar aí, nós temos o que? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né, que são as cidades. Eu acho que eu posso mostrar algumas fotos aqui, talvez para o pessoal, e depois aí o Lamartine pode começar a falar. Cá, assim. Vamos ver aqui. Olha, só para a galera poder ver, né? Até a gente está fazendo isso daqui que a gente tá uma vendo? viagem aí para a região lá em junho, para quem tiver interesse de fazer uma viagem mais assim, cultural, né? E que técnica. Aqui você tem pertinho de Laodiceia as chamadas piscinas de algodão. Eu tive lá. Em Pamukkale, né, que é a antiga Hierápolis, que é mencionada em Colossenses capítulo 4, verso 14, é do lado de Laodiceia. Então, quer dizer, é um lugar extraordinário. E aqui tem mais algumas coisas assim interessantes que o Lamartine tinha mencionado, né, o templo aqui, deixa eu ver e tal. Aí ficou bom para você aí, ficou meio complicado para mim, mas a gente vai achando aqui os... porque tá de ponta cabeça, né? Eu te exato, falo. mas vamos ver aqui que eu já achou a página 103 aqui. Vamos lá, vai na 103. Ok, 103. Olha só, aqui que você é? vê Pérgamo. Ah, né? Pérgamo. Vamos ver. Você sabe que boa parte do que nós tínhamos em Pérgamo hoje está em Berlim, Foi na Alemanha. levado? Foi. o altar de Zeus. Altar né? de Zeus. Por isso que lá é chamado de o trono, onde está o trono de Satanás. Exatamente. É muito interessante. Nós No vamos falar século sobre XIX, isso. né, É mesmo? ele estava em ruínas, aí vieram os alemães, escavaram ao redor, levaram ele completamente, todo inteiro, e hoje ele está no Museu de Berlim, né, onde também está a Porta de Star, né? Isso. Século XIX, quando o Império Otomano estava lá, tiveram uma aliança muito forte com a antiga Prússia, na época do Imperador Guilherme II. E aí eles tiveram muito espaço para, por exemplo, Troia, que foi descoberta por Heinrich Schliemann, foi tudo feito por esses alemães que, como os turcos não tinham interesse nessas coisas, eles tiveram a liberdade, em função dessa Escavava. proximidade, né? E esse altar de Zeus é uma construção negócio extraordinária. impressionante demais, né? E aqui, deixa eu E ver, ele, tem inclusive, mais... acabou sendo inspiração, né, para o arquiteto de Hitler, quando ele fez lá o lugar onde Hitler discursava. Foi inspirado Foi Nuremberg. Nuremberg. Exatamente. Olha que coisa aqui, você vê. Você sabe que o templo, né, ele estava mencionando o templo de Diana de Éfeso. O templo de Ártemis, né, Artemis, tinha quase 130 metros. 127 metros E por meio. 73. Exato. 70. E a altura é cerca de 19, 20 metros. 127 colunas. Olha o tamanho. E aqui acharam um em Sardes. E Olha 36 dessas colunas eram esculpidas à mão. Coisa de louco. Um trabalho artesanal assim extraordinário. Né? O de Éfeso, que ficava afastado da cidade, não sobrou nada. Eles têm lá só um negócio lá para mostrar qual era o tamanho da coluna. Mas em Sardes tem. Em Sardes é um negócio impressionante. Lá também foi encontrada uma sinagoga gigantesca, que é essa aqui, que é uma das sinagogas mais antigas, que inclusive a comunidade judaica de Nova York foi lá e fez um trabalho especial de restauração, de tão importante que ela é. E aí a gente tem assim alguns desses lugares, né, que são extraordinários assim. É importante dizer também que, por exemplo, em Pérgamo foi onde apareceu o pergaminho pela primeira vez. Veio Daí de lá. vem esse Tem o nome. nome de lá. E também a moeda também foi na cidade foi de Sardes, né? Foi na região da Frígia, Na Frígia. na época do período persa. Antes dos persas não existe moeda, existe um peso de prata de 11,4 gramas, que é exatamente o ciclo, né? Que era utilizado. A moeda só surge nesse cenário aí, nessa região. Olha aqui, olha, a famosa Biblioteca de Celso.
A gente ouve falar eu da tive grande aqui. biblioteca de Alexandria, né? Essa, alguns dizem que rivaliza, alguns dizem que ela ainda é maior, né? Então. Com mais de 200 mil isso, volumes. 200 mil volumes. Essa biblioteca de Celso. Que foi um presente de Marco Antônio para Cleópatra. Exatamente. Olha que absurdo. Isso aqui é lindo lá. Eu tive lá em Éfeso, é impressionante. Agora, você vê que desde o tempo antigo o pessoal era complicado. Sabe o que acharam aqui do lado da biblioteca? Não. Casa do Amor. Né? Os caras iam... prostíbulo? Claro. É mesmo? O cara ia dali, já ia lá, Já tava falar lá, um o negócio templo. complicado. Nossa. E foi a primeira vez que viram um anúncio de um lugar como esse na história antiga. Tinha um anúncio? É pertinho da biblioteca do chão, verdade. tem. E tinha o lugar onde o pessoal... O banheiro era muito... Eram uns buracos. E uma das É, coisas assim o banheiro era extraordinárias coletivo, também na no cidade mundo romano. de Éfeso é que esse templo ele foi construído em camadas artificiais, de maneira que suportavam até mesmo os terremotos, Coisa que de são louco. muito comuns na época. Então, assim, eles fizeram uma coisa de altíssimo... A tecnologia deles já era uma coisa extraordinária. Né, Aliás, naquela época. até hoje o cimento romano não foi superado. Não né? foi superado. Coisa de louco. Olha só a Diana dos Efésios. Cheia de seios, né? Que é a É, deusa que- da fertilidade. Ah, Inicialmente é uma deusa caçadora. Uma coisa também que o pessoal às vezes não percebe no paganismo, os deuses eles são, como diria o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Cada hora ele dá de um jeito. aliás, dependendo da época é Né? uma Não tem coisa. definição. Né? E Então, você que é da área dos heróis, Ah, né? sim. Então a Diana, que é a Mulher, A Mulher Maravilha, Maravilha. ela é inspirada Exatamente. em Artemis. Exatamente. Em Artemis? Sim. Artemis é o nome grego e Diana Diana é o nome latino. Ah, tá. romano, né? O nome latino. Bom, aqui acho que deu para dar uma olhada, né? Com Aqui certeza. são os E qualquer coisa também o Lene pode procurar na internet. se Mas a gente precisa de alguma passaram a imagem no... Tava tudo passando aqui. Tem uma câmera aqui em cima, Ah, o pessoal que bacana, muito tava bom. vendo tudo aqui. Mas então como que a gente começa, gente? Vamos dar um contexto da Bíblia e... Posso dar uma introduçãozinha? Aí depois você começa com a Por igreja? favor. Vamos lá. Que isso, quero Olha, aprender. o aqui com lance você. é o seguinte: o que acontece? O pessoal está desesperado porque está todo mundo aguardando a volta de Jesus. E Jesus não voltou. E desde Mas o por que período. estão aguardando? Porque Jesus diz: eu volto, vocês vão, pregam o evangelho. Não, é verdade. E Jesus falou que volta em Ele breve. está dizendo às pessoas daquela época. Sim, Sim, daquela sim. época. Eles estão aguardando a volta de Cristo. Porque tinha essa promessa. Não, Não, não porque só como ele isso. usou o presente, Eu volto, só para hein? deixar claro para o público aqui Certo. que ele não tá se referindo a hoje, Claro, ao povo da época. Jesus tinha afirmado isso. E aí a gente já vê em 1 Tessalonicenses, lá em Corinto, o pessoal falando: puxa, mas aí começou a morrer gente. E agora, esse pessoal não vai ficar para a volta de Cristo? Então, nessa expectativa, todo mundo está achando que a coisa vai ser tranquila muito logo. Vem a perseguição na época de Nero. A coisa começa a ficar difícil. Os apóstolos morrem todos numa situação de martírio. Sobra o velhinho João, que é exilado numa ilhazinha de 34 quilômetros quadrados, que fica a 4 ou 5 horas de barco de Éfeso, né, a Uns cidade. 40, 50 quilômetros. Né? É, bem pertinho, né? Pertinho de Mileto, onde Paulo foi, onde surge a eu estive em filosofia, o Mileto. Tales de Mileto, né? Então, Maravilhoso. eles estão ali nesse contexto, e aí o que acontece? Como entender tudo o que está acontecendo? Então, aparece a visão no capítulo 1, que vai abrir o caminho para o que é dito às 7 igrejas, de Jesus agora, não simplesmente como alguém que foi morto em Jerusalém. Jesus foi morto pelos romanos. Jesus foi julgado por Pilatos. Os romanos é que estabelece a morte de cruz. O Império Romano matou Jesus e considerou ele um malfeitor. Consequentemente, o que vai acontecer nesse cenário? Esse pessoal diz: puxa, não estou me entendendo nada. E as comunidades estão enfrentando crise interna. Aí vem essa visão de Jesus, né, com os olhos de fogo, reluzente, como um vencedor e aquele que reinará, e traz agora a sua mensagem para essas igrejas a partir exatamente desse centro de cristianismo primitivo em torno da área de Éfeso, que foi inicialmente a área da atuação do apóstolo Paulo e agora a atuação do apóstolo João, que está prisioneiro. E aí, Lamartine então começa mostrando aí... Não, eu queria, antes da gente As entrar igrejas. propriamente nas igrejas, eu quero dizer que Apocalipse 1:19